Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo. Vamos pedir a Jesus que nos ilumine, porque esse tema é um tema bastante sensível. Nós vamos falar sobre os frutos da delinquência e a gente pode imaginar que eles não são bons. Eu estou me baseando para fazer esse vídeo nesse livro aqui, SOS Família, uma psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E a Joana de Ângeles, ela fala que o delinquente é sempre um espírito enfermo. E ele padece de, ela fala, injunções alienantes, que o levam ao delito. Então, o delinquente, ele comete crimes em função dessas injunções, são circunstâncias. E aí a Joana continua dizendo assim, que não obstante cumpre a sociedade o dever de ensejar-lhe a reeducação e o tratamento quando colhido nas malhas da lei. Então, cabe à sociedade reeducar essa criatura, porém, nem sempre isso acontece. Agora, ela vai dar uma receita. Ela diz que esse delinquente, ele precisa ser afastado do convívio social, trabalhando pela sua reabilitação, a fim de que se transforme em cidadão útil que contribua para o progresso da humanidade, quanto à própria evolução moral. Isso é dever inadiável de quantos pautam a vida pelos códigos de ética e de dignidade. Então a gente vê aqui que a Joana, ela, embora ela tenha uma postura caridosa com relação ao infrator, mas ela também não retira dele a necessidade da reeducação, da reabilitação. Agora, ela, com esse parágrafo que eu acabei de ler, a gente vê que ela é bastante positiva, ela acredita na reabilitação. E ela diz mais adiante o seguinte, que nós devemos evitar aplicar ao infrator os mesmos processos violentos de que ele usa para colimar os seus objetivos malsãos. Isso constitui uma atitude de civilidade e cultura superiores. A nossa sociedade é bem interessante, a gente condena o crime, mas quando a gente vai trabalhar com o criminoso, a gente comete os mesmos crimes. E a Joana está aqui dizendo, ó, não é por aí. A gente, quando vai trabalhar com o criminoso, deve procurar agir com ele de uma forma que estabeleça para ele novos padrões de comportamento. E ela continua dizendo, impedir-se a usança de técnicas da agressividade ou da corrupção, ou os métodos da punição física, da coerção moral, da lavagem cerebral. Significa a utilização da justiça que se propõe a soerguer o infeliz, embora implicitamente aplicando-lhe as penalidades que funcionam como terapia retificadora e edificante. Então, é bem interessante o posicionamento da Joana, porque ela não diz que o infrator deva ser tratado como um coitadinho. Ele deve ser corrigido agora, sem a agressividade que vai piorar a situação dele, vai torná-lo ainda mais agressivo. E aí ela continua, o delinquente nem sempre, olha só, nem sempre se origina dos sórdidos guetos e favelas, onde fermentam o caldo de cultura da desagregação da personalidade, locais de fomento ao crime, em razão dos fatores sociomorais e econômicos que constringem e alucinam os que ali se encontram, mas de muitas outras comunidades e lares dignamente constituídos. Ou seja, nem sempre o infrator, ele tem origem nos guetos, nas favelas, nas comunidades mais pobres. Ela está dizendo aqui que muitas vezes esses infratores vêm de lares muito dignos, mas que eles, por alguma razão, alucinam, quer dizer,
perdem o juízo e aí vão cometer os crimes que a gente conhece. E ela vai citar esses crimes. Crimes repulsivos e hediondos, agressões revoltantes e homicídios dantescos, furtos e roubos acompanhados de estupros e lamentáveis perversidades, lutas físicas e chantagens impiedosas, lenocínios e viciações toxicômanas, apresentam altas e alarmantes taxas da delinquência que ora assolam a terra e dizima multidões em desespero. Ela pinta um quadro bastante sombrio aqui, né, dos frutos da delinquência. E ela não pinta com cores suaves. Ela diz que são situações bastante difíceis que nós vemos acontecerem e que assolam. Quer dizer, esse verbo me parece bastante significativo, porque tomam conta do planeta Terra. E, de fato, quando a gente assiste o noticiário, é alarmante ver a quantidade de notícias terríveis que a televisão, o rádio divulga, né? De mortes, de violência de toda sorte. Mas a Joana dá continuidade a esse texto e ela fala o seguinte: no entanto, de delinquentes de tal jaez, quer dizer, tal tipo, né, esse tipo de delinquentes, tenta o amor fraternal. Ela está falando, vamos tentar o amor fraternal se nós tivermos esse tipo de delinquente nos nossos lares. Vamos tentar agir com eles de uma forma o mais fraterna possível, revidando-lhe, ou seja, devolvendo-lhe a impiedade com a onda positiva de que o amor se faz portador. Agora, o que ela quer dizer com isso? A gente botar ele no colo? Não, mas é tratá-lo com todo o respeito que possível, né? Ouvi-lo, tentar entendê-lo, mas também, ao mesmo tempo, corrigi-lo. Porque se a gente não corrige, onde que ele vai aprender novos valores? Nós precisamos ter isso em mente. E nada melhor do que as pessoas da família que o amam para que eles entendam que vale a pena mudar. No entanto, continua Joana, se o amor ainda não domina os teus sentimentos, então ela abre um parênteses. Pode ser que você ainda não tenha esse amor a ponto de facultar-lhe a reação não agressiva. Se você não consegue ainda agir sem agressividade, a Joana faz uma paradinha aqui, a gente vê que ela tem um posicionamento bastante otimista, embora ela não diga que seja fácil. Ela diz que é difícil, mas quando a gente não encontra nos nossos sentimentos essa força para abordar o infrator que está dentro dos nossos lares com esse amor fraterno, ainda assim a gente deve dominar a nossa agressividade, porque a agressividade gera agressividade. Então, vamos trabalhar dentro de nós esse sentimento para não piorar as coisas. Aí ela fala assim, não são, porém, delinquentes somente aqueles que se armam de agressividade. Então, agora ela começa a dar um direcionamento diferente ao texto. Porque ela vai dizer que, normalmente, quando a gente pensa no delinquente, a gente pensa nesses jovens que andam por aí delinquindo, fazendo algazarra, cometendo crimes. Mas ela vai falar que esses não são os únicos delinquentes. Delinquem também os que exploram a ingenuidade dos jovens, arrojando-os nos antros da perdição, os que usurpam as parcas moedas do povo. Os que roubam o povo são delinquentes. No comércio escorchante de mercadorias de primeira necessidade. Os profissionais liberais que anestesiam a dignidade, falseando o juramento que fizeram de prometer servir e honrar o sacerdócio, que abraçam indiferentes, porém, aos problemas dos clientes
protelando suas soluções, à custa de largas somas com que constroem sólidas fortunas. Também são delinquentes os que espalham ondas de inquietação. Também são delinquentes os que atraem os afetos que lhes dedicam confiança e respeito. Então, as pessoas que utilizam o afeto do outro para enganar o próximo, esses também são delinquentes. Os maus administradores que malversam os valores públicos e deles se utilizam a benefício próprio. E muitos outros que são arrolados como dignos de bom conceito e que certamente não cairão incursos na legislação humana, porque disfarçados de homens honestos, bem aceitos e acatados. Então aqui, olha, a Joana, ela é muito feliz na colocação dela. Quantos homens muito bem postos, com profissionais que nós respeitamos, profissionais liberais, políticos que alcançam altos cargos e que, estando lá no topo, enganam, roubam, deixam as pessoas, desrespeitam a confiança das pessoas. Todos esses são delinquentes no entendimento da Joana. Os maus administradores, né? Aqueles que vão gerir os bens públicos, tirando proveito daquilo que não pertence a eles, que pertence ao povo. Eles, todavia, continua Joana, sabem das próprias culpas. Eles podem dizer que não, mas eles sabem que são culpados, que dissimulam com habilidade. Então, eles fazem de conta que não estão nem aí. São hábeis ao disfarçarem as suas más ações. A consciência despertará, por mais que se demore, em conivência com a má aplicação dos recursos da inteligência e da saúde de que se fazem dotados. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, a consciência dessas pessoas vai cobrar, e vai cobrar um preço alto. Não lograrão fugir de si mesmos, nem se liberarão dos conflitos que se instalam na alma. Resguarda-te, agora ela faz uma orientação, resguarda-te do contágio da delinquência, preservando os teus valores morais. Os frutos da delinquência, e aqui ela já se encaminha para o final, são a loucura de longo porte, o sofrimento sem conforto, o suicídio, a morte violenta e nefasta. Vive desse modo as diretrizes do Evangelho e nunca te esqueças que, ao defrontar um delinquente, seja em qual circunstância for, será muito melhor ser a vítima do que seu algoz, conforme o próprio Mestre nos ensinou com o exemplo da cruz. Gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e comentem. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.